Nós devíamos pensar porque é que temos USFs e centros de saúde a tratar hipertensões e diabetes, mas os acidentes vasculares cerebrais e os infartos não param de aumentar. Os cancros não são genéticos, a maioria deles. As pessoas não podem ter hábitos de vida nocivos, como fumar, beber álcool todos os dias e dizer assim: mas isto tem que ser genético. Ninguém me disse como é que eu podia fazer para não ficar com retração muscular, retração facial. Não se fala nisso, não é? Aquilo foi um bocadinho ver uma boia no meio do mar. E eu consegui, através de algumas aulas, perceber que tinha que me munir de ferramentas para mudar a minha vida. O que é um estilo de vida saudável? Tentar levar-me um bocadinho mais além e fazer melhor. Tranquilidade, uma alimentação saudável, poder correr ou poder fazer algum tipo de exercício durante o dia. E meditar. Já não admito meditar. Bem-vindo ao Heim Health, o podcast que vai transformar a sua visão sobre saúde e longevidade com base na ciência. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos uma convidada que é uma profissional de saúde, mas vamos falar de um tema um bocadinho diferente. E convido-vos a escutarem este episódio, porque tenho a certeza que muitas pessoas se vão identificar com aquilo que vai ser aqui dito. Olá, Marta. Olá, Andreia. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada por aceitares este convite e por trazeres também este tema que, como vamos perceber, é muito importante e também pouco falado. Só aqui uma breve apresentação. A Marta Costa é médica de Medicina Geral e Familiar, vive em Viseu. Foi nossa aluna do curso de Oncologia e Estilo de Vida e foi assim que nós também nos conhecemos melhor nesta jornada de um ano do curso. E tem também a pós-graduação em Medicina Estética, que é uma área onde também atua neste momento. Marta, vamos preparada para esta viagem? Acho que sim. Então, a Marta, para além de ser profissional de saúde, teve um diagnóstico de cancro da mama. E aquilo que hoje queremos também aqui falar é dos desafios que a Marta teve durante este processo, alguns deles aqui um bocadinho indexados ao facto de ser profissional de saúde. Para quem está de fora, ser profissional de saúde numa situação destas pode parecer uma grande vantagem, não é? Porque há aqui muita coisa que já se sabe em termos de conhecimento, mas pode trazer aqui desafios muito específicos. Marta, queres-nos só dizer que tu foste diagnosticada com cancro da mama com que idade? Tinha 31 anos quando foi diagnosticado. Sim, numa fase muito precoce, numa idade muito. Sim, e eu acho que aquilo que eu senti, sabes, foi que efetivamente há muita coisa de ser médico que eu não percebia, não é? E há muita coisa que nos falha enquanto profissionais de saúde quando lidamos com pessoas com um diagnóstico oncológico, porque efetivamente nos falta sentir aquilo que eu senti na primeira pessoa, não é? Uhum, Eu acho que nós ainda temos um sistema muito pouco preparado, hum, sobretudo para pessoas jovens com diagnóstico de cancro, porque nós temos a medicina muito compartimentalizada, não é? Eu uhum, sou o médico que opera este tumor, eu sou o médico que faço tratamento a este tipo de tumor, e o que eu senti no meu diagnóstico é que houve muita falha de comunicação, muita falha de empatia. Hum, eu era um tumor. O primeiro dia de diagnóstico, o que eu senti é que os médicos com quem eu me cruzei, hum, e sobretudo médicos, não outros profissionais de saúde, mas sobretudo médicos, estavam a tratar um tumor de mama, não é? uhum, Com uma hum, linguagem muito técnica e não estavam a perceber que eu era uma miúda, não é? E a quem o mundo tinha acabado de desabar. Depois acho que há outra coisa que nos falha enquanto profissionais de saúde. Nós achamos que aquela pessoa está muito preocupada com um diagnóstico que põe em causa a vida, não é?
mas há milhentas outras coisas que não estão a passar pela cabeça, percebes? E eu falo do cancro de mama, foi aquele que eu tive, não é? Mas o que eu acho é que um cancro que afeta uma esfera tão grande na nossa vida, não é? A esfera sexual afeta o potencial de podermos vir a ser mães, eh, a amamentar ou não, o potencial de poder vir a ser mães numa idade em que nós tínhamos idealizado ou não. Portanto, nós não estamos a falar de um cancro de mama, não é? Estamos a falar, Os projetos de vida, não é? sim, De toda e a estamos a vida. falar de uma doença que nos afeta em muitas esferas de vida, não é? A minha vida profissional ia parar, a minha vida afetiva e emocional e de relação ia ser alterada. E, portanto, o que eu senti, André, é que ainda nos falta muito perceber que este tipo de medicina convencional que nós praticamos, e coloco-me a mim, na equação, porque foi assim que eu aprendi na faculdade, está completamente obsoleta, não é? Sim, E tanto que está obsoleta que nós não estamos a conseguir perceber. E eu acho que eu, como médica, sinto-me um bocadinho no meio de um furacão. Como é que nós andamos a tratar, mas as doenças aparecem como formigas, não é? E, uhum, portanto, nós temos que perceber que alguma coisa não estamos a fazer bem. E acho que isso começa muito antes do diagnóstico. Nós não estamos a perceber que a medicina convencional que nós fazemos não atua na prevenção, não atua em muita coisa que deve atuar. E também não estamos a perceber que a forma de diagnosticar, a forma de tratar, a forma de não é mais correta, não é? cuidar, sim. Olha, e tu sendo profissional de saúde, tu falaste aí que sentiste logo, olharam para o teu tumor e não para ti. O facto de tu seres profissional de saúde, também sentiste que o tipo de linguagem, ou seja, é como se os profissionais de saúde se esquecessem que tu és uma pessoa e passas a ser uma médica, que portanto, à partida para eles, terias, outro tipo de conhecimento. E o que é que isso dificultou a forma como depois tu lidaste com o diagnóstico? Olha, eu senti que os meus colegas estavam muito preocupados em passar-me esta mensagem: este cancro não te vai matar. Uhum, E eu sentia-me preocupada com tantas outras coisas que eles acabaram por se esquecer, eh, de perceber que tu emborreces um bocadinho, não é? Eu estava nas consultas, e queria que me explicassem, entendes? E eu senti muito que tu és profissional de saúde, nós temos uma biópsia com tumor deste tipo, isto não te vai matar, tudo o resto é acessório, sim, não é? sim. E eu estava preocupada. É assim, isto pode ferir algumas suscetibilidades, mas eu passei por um processo em que a mastectomia foi posta de cima da mesa, não é? Uhum, E eu posso te dizer que durante 2 semanas eu não estava preocupada que tinha um cancro. Eu estava preocupada que me iam tirar uma parte de mim. uhum, E eu não tinha filhos na altura e ninguém me explicou, que isso não tinha que ser um problema, não é? E sim, que ia ser ultrapassado. E, portanto, o que eu senti é que, por eu ser profissional de saúde, há um tratamento um bocadinho diferente e por vezes não é especial. É um tratamento de esta pessoa tem conhecimento, não é ignorante, sabe do que estamos a falar e, portanto, ela deve estar tão preocupada com aquilo que eu estou, que é tirar o tumor, acabar com isto. E eu estava preocupada como um comum mortal, com muitas outras coisas que não eram o cancro, percebes? E efetivamente houve 1 ou 2 semanas após o meu diagnóstico que aquilo que me preocupava não era o cancro. Ahm, era toda a vida que ia mudar, era uma parte do meu corpo que ia desaparecer e eu não estava preparada para isso. Ahm, e eram os desafios que viriam depois, que eu já tinha quase a certeza absoluta que a medicina, e que os profissionais de saúde,
e que a rede que nós temos em Portugal não ia estar preparada para isso. Pronto. E também senti, deixa-me só acabar isto, uma desvalorização, de todas as preocupações para além de eu tenho cancro, Uhum. ok? O Sim. essencial era, tu tens cancro e isto não te vai matar e é isso que tu tens de focar. Uhum. No fundo, ser profissional de saúde, para mim, teve uma parte muito positiva. Eu pude escolher onde fui tratada. É outra coisa que em Portugal me assusta e me mete muita confusão. Tu tens um país muito pequenino, em que as pessoas não têm todas as mesmas possibilidades. E não têm todas as mesmas possibilidades por, por um problema de organização e de gestão, mas não só. Uhum. Por um problema, às vezes, de egos, e de serviços que são formados com colegas meus que não percebem que não estão a conseguir dar o melhor que podem dar àquelas pessoas e que Uhum. pensam exatamente como eu disse há bocado. Nós estamos a tratar as pessoas e elas não morrem disto. Mas morrer, no sentido literal da palavra, não é só morrer, não é? Eh, Partes de nós que vão morrendo no processo, não é? sim. E se tu não consegues dar a possibilidade a uma pessoa de 30 anos de acordar sem uma mama, hoje em dia, para mim esse serviço não devia existir, Andréia. Uhum. E eu posso ser um bocadinho radical a dizer isto porque eu passei pela situação. Eu não acho que ter uma unidade de mama, num sítio, simplesmente porque, nós ao menos vamos permitir que as pessoas não morram, não significa que esse serviço possa existir, a todo o custo, não é? Uhum. Porque as pessoas vão ficar mortas de outras maneiras, não é? E não vão ter acesso a coisas e acesso a um tratamento que se calhar numa Lisboa ou num Porto vão ter. E, portanto, isso foi a primeira coisa que me assustou. Foi bom eu ser profissional de saúde porque eu pude escolher. Eu não era ignorante, eu sabia que tinha direito de escolher. Sim, Foi mau, porque eu senti que se calhar não foi tido o cuidado, a empatia e a delicadeza como se eu fosse uma pessoa de outra área, entendes? As pessoas assumiram que eu sabia. sabias, sim. Olha, e há algum momento desse processo porque nessa fase estamos numa situação tão fragilizada que só a pensar que temos que confrontar também quem está do outro lado com isto é muito difícil. Mas em algum momento tu conseguiste dizer isso? Esqueça que eu sou médica e finja que eu não sei nada disto, ou nem sequer te conseguiste ter a oportunidade de o fazer? Não consegui, sabes? Pois, imagino. Porque eu sentia-me, eu só dizia assim, eu não estou a perceber, entendes? Eh, e do outro lado, eu senti que aquilo era quase um monólogo, eu a falar e a pessoa a falar porque a pessoa não estava a perceber que eu não estava a perceber. Eu não Uhum. estava a perceber como é que hoje eu estava bem e passado 5 dias me estavam a dizer que havia possibilidade de me retirarem uma mama, percebes? E portanto, hum, eu não tive a capacidade de dizer, eu sou profissional de saúde, mas eu neste momento estou completamente assoberbada em emoções e não consigo distinguir aqui, eh, o que é, percebes? O que é uma Sim, coisa, o que é outra. Portanto, eu sim, não tive essa capacidade. sim. Sim, e é normal que não o tivesses, por isso é que eu estava a perguntar, porque é tanta coisa, não é, que tanta Sim, dificuldade até em exprimirmos e lidarmos com as nossas emoções, quanto mais em confrontar os outros com isso. sim, sim, E sim. percebo perfeitamente que não tenhas conseguido fazê-lo, é o mais normal. Olha, e depois com o correr, passando esta fase inicial onde foste confrontada com essas dificuldades. Como tu disseste, acabaste por escolher depois, onde ser tratada e isso e essa parte foi determinante do conhecimento que tu também tinhas. Durante o processo, que nós sabemos que tem muitos altos e baixos e vai tendo muitos desafios, quais foram as principais dificuldades que foste sentindo? Olha, eu fui bem acompanhada, tive pessoas com quem me identifiquei, com quem empatizei, mas o processo correu todo bastante bem, não é?
Portanto, eu fui operada, depois fiz tratamentos de quimioterapia e depois fiz um tratamento com um anticorpo e correu tudo bastante bem. Depois, ao longo do processo, mais ou menos a meio da minha quimio, eu senti-me perdida em algumas coisas. Que não acho que tenha sido culpa dos profissionais que me seguiram, é culpa de um sistema que não está preparado, para nos ajudar. Porque ninguém me falou de fisioterapia pós-operatória, não é? Ninguém me disse, como é que eu podia, fazer para não ficar com retração muscular, retração facial. Não se fala nisso, não é? Depois ninguém me explicou, como é que eu me podia alimentar, não é? Nutrição, o que é que eu podia fazer, o que é que eu não Uhum. podia fazer. Depois ninguém me explicou se eu podia fazer exercício passado 2 semanas de ser operada, ou passado uma semana, ou passado, não é? Uhum. Os desafios que eu tive foi, naquilo que depois é o teu dia a dia, Sim. que é super importante, não é? Portanto, eu fui super bem acompanhada, mas o que eu senti é, tu és uma doente aguda que vai ser operada, que vai fazer tratamentos de quimioterapia e depois és lançada novamente ao mundo e faz restart e reset. Uhum. Só que a questão é que a cabeça de um doente que passou por uma doença oncológica e de uma pessoa que passou por uma doença oncológica, eu neste momento não me considero doente nem sobrevivente, considero uma pessoa que teve um percalço na vida, não é? De saúde e que correu tudo muito bem e que teve a sorte desse percalço não ser um pedregulho enorme e que foi uma pedra pequenina e que num ano resolveu. A questão é, a minha cabeça não é a mesma que era antes do cancro, não é? E portanto, eu estou a comer e estou a ter sentimentos e emoções a pensar, será que a forma como eu me alimento está correta? Será que a forma como eu vivo a minha vida está correta? Será que este cancro apareceu por causa de stress? Será que este cancro apareceu porque eu não me alimentava bem? Porque eu não fazia o exercício físico suficiente? E há uma coisa na nossa sociedade, Andreia, muito mal, formatada. Os cancros não são genéticos, a maioria deles. Sim. As pessoas têm que parar de dizer isto. As pessoas não podem ter hábitos de vida nocivos, como fumar, beber álcool todos os dias e dizer assim: mas isto tem que ser genético, porque eu vejo tantas pessoas que têm hábitos de vida bons e não têm, e têm Uhum. um cancro. Certo, isso não tem nada a ver. Portanto, 5 a 10% dos cancros são genéticos, portanto, o resto dos cancros não são. E eu gostava muito que a medicina evoluísse a um ponto, e espero viver até o ponto de ver isso, da medicina dar armas às pessoas e empoderamento para elas poderem fazer as pazes com elas próprias e dizer, tudo bem, isto aconteceu, não foi propriamente culpa minha, mas o que é que eu posso melhorar na minha vida e o que é que eu posso melhorar, neste caso, enquanto profissional de saúde, nos conselhos que eu dou aos outros, não é? Vou-te dar um exemplo muito simples. Eu tinha um cancro hormonodependente, não é? Uhum. E tu sabes, como eu, que os cancros hormonodependentes, durante um processo, no pós-tratamento, nós precisamos de fazer medicação que nos induz em menopausa, não é? Ninguém me disse assim: olha, Marta, estar com menopausa induzida vai ser assim, assado e cozido. E tu vais ter estas dificuldades, não é? E eu tenho dificuldades, eu tenho afrontamentos todos os dias, entendes? E o curso da EAM serviu para eu perceber: espera lá, há aqui muitos preconceitos que eu trago da minha faculdade, há aqui muitas ideias preconcebidas que me foram dadas durante o curso e que eu tenho que acabar com elas Ah. e eu tenho que procurar muita ajuda. Portanto, o tratamento do cancro devia ser multidisciplinar. Mas Uhum. durante o meu tratamento, uma nutricionista, eu não vi um prescritor de exercício, eu não vi um psicólogo, neste caso porque eu disse à minha oncologista que não precisava, que eu conseguiria procurar se precisasse, mas eu não acho que eu não o vi por ser profissional de saúde, eu não o vi porque é o normal. O Sim. normal não é num IPO de falarem de nutrição. Olha, Uhum. agora eu vou ali encaminhar para o nutricionista, porque isso, as pessoas não se interessam por isso, porque a medicina convencional não está interessada nisso.
E depois a medicina convencional não percebe que a base está nisso e que enquanto nós não tratarmos isso e não abordarmos isso, nós não vamos começar a impedir que as doenças apareçam, percebes? Uhum. Pronto, e eu procurei, não é? E hoje eu estou melhor de muitos sintomas porque eu procurei, porque eu tive interesse, não é? Mas eu senti que eu não fui tratada de uma forma holística, não é? Eu, o cancro foi tratado e bem, eu estou aqui, estou bem, Uhum. mas há muitas outras coisas que ultrapassam e que o sistema convencional que nós temos não está preparado para isso. Sim. Ó Marta, e pensando no nosso Sistema Nacional de Saúde, tu também neste momento não estás a trabalhar no Sistema Nacional de Saúde, mas na altura trabalhavas, e, e pensando nisso e nos recursos que nós temos, que sabemos que muitas vezes também são escassos, principalmente nesta fase, com aquilo que temos, o que é que pequenas coisas que nós poderíamos mudar, nós como profissionais de saúde, na nossa prática, para dar estes primeiros passos? Porque isto é uma mudança que, tendo que ser feita, nós sabemos, e sendo realistas, que não vamos conseguir mudar o mundo e mudar Uhum. o Sistema Nacional de Saúde de um dia para o outro, mas há muita coisa que depende de nós, profissionais de saúde. Na tua Eu, perspectiva, depois disto, o que é que achas por onde é que olha, podemos? eu acho que a lição maior que isto me deu é que nós não podemos assumir que a pessoa que está à nossa frente pensa isto ou sente isto. Uhum, E eu sinto que fizeram isso comigo, não é? Eu tenho aqui uma miúda de 31 anos e eu presumo que o que ela quer é não morrer e, portanto, eu vou assumir que o que ela quer é ouvir que isto não a vai matar. uhum, E não era nada disso, percebes? Portanto, eu acho que a primeira coisa é nós não assumirmos e não acharmos que a outra pessoa, porque a outra pessoa pode estar a pensar uma coisa completamente diferente, não é? O doente que nós temos à frente pode estar a pensar uma coisa completamente diferente, pode querer uma coisa completamente diferente. Isso é o primeiro passo. E depois eu acho que é um trabalho um bocadinho interno, não é? É nós procurarmos, não é? Formarmos-nos noutras áreas, não é? E quebrarmos muitas ideias pré-concebidas que a faculdade e o sistema nos deu. uhum, Mas isto é um bocadinho difícil, porque é remar contra a maré, não é? Portanto, se tu tiveres um médico que te fale de nutrição e que te fale de outras coisas no meio de um turbilhão e de um pandemónio que é estar a ter um cancro, não é? Os colegas vão achar que aquela pessoa é completamente idiota, não é? E, portanto, há muito isto depois dentro da minha classe, não é? Tudo o que é muito diferente ou tudo o que tenta sair um bocadinho fora da caixa, às vezes é muito criticado. E, portanto, isto não é um trabalho fácil, sem dúvida. E eu acho que há muitos colegas que eu louvo, porque acho que efetivamente fazem um trabalho admirável e tentam, no meio de pouquíssimos recursos e um sistema que está completamente desorganizado, não é? E com falta de recursos humanos, fazer um trabalho espetacular. Eh, eu acho que isto parte muito de nós e de irmos fazer outras formações, procurar outro conhecimento na área do exercício, da nutrição e ter a capacidade de dizer isto, Andreia. Olha, eu não o consigo ajudar nesta área e nesta questão, mas sei quem consiga. E uhum, delegar e referenciar, que eu acho que é uma coisa que ainda não se faz muito bem também, não é? Portanto, eu posso não saber tudo sobre nutrição e falar àquele doente sobre nutrição, não é? Mas eu posso delegar, eu posso dizer, olha, eu conheço estas pessoas boas na área e, portanto, acho que se tiver a oportunidade e que se quiser, pode procurar ajuda aí, não é? Porque sim, aquilo de se dizer, coma tudo, pode comer tudo, quer dizer, isto não é real, não é? Não vale a pena nós estarmos. Isto não é real. Nós sabemos que os alimentos são importantes, nós sabemos que eles têm um papel, nós sabemos que durante algum tipo de tratamentos comer alguns alimentos não faz bem, no sentido de a pessoa fica mais cansada, a pessoa fica com mais retenção de líquidos, e portanto. Eu acho que era preciso muita coisa. Era preciso as pessoas não estarem assoberbadas em trabalho, era preciso muitas não estarem em burnout, era preciso haver recursos humanos e haver uma estrutura organizada que não há.
mas acho que é sobretudo as pessoas pensarem assim: pá, não, eu não posso só focar-me que a medicina convencional é isto e é só isto que eu sei fazer, eu tenho que se calhar abrir os meus horizontes e mais que não seja delegar e dar Uhum. oportunidade às pessoas. Muitas não vão poder, é certo, muitas não vão poder recorrer a isso, mas aquelas que quiserem e que puderem vão poder recorrer e, portanto, mais que não seja, eu conheço pessoas noutras áreas, a área do exercício, da nutrição, eh, que podem ajudar e que podem orientar essas pessoas, não é? Sim, sim. Tu tocaste aí num ponto importante, que é preciso não estarem em burnout e não estarem exaustos. E se calhar podemos começar por aí, né? Os próprios profissionais de saúde olharem primeiro para si e terem princípios de autocuidado. Eu não sei se te lembras que saiu há pouco tempo um estudo sobre a eficácia das recomendações de estilo de vida dadas por profissionais de saúde que praticam um estilo de vida saudável na sua vida consigo face os outros, não é, que estão só Uhum. na recomendação, mas eles próprios não vivenciaram e não experimentaram os benefícios destas práticas. E eu acho que tem que começar também, como tu dizes mesmo, por cuidarmos também dos profissionais de saúde para eles terem essa capacidade de depois cuidarem melhor do outro. Sim, porque eu acho que hum, isto deve ser um problema a nível mundial, não é? Eu acho que há uma coisa básica que não se percebe aqui. Hum, Quando eu trabalhava no sistema público, e às vezes ainda acontece, porque isto público-privado, a linha que define isto e que separa isto é cada vez mais ténue, ok? Os doentes são os mesmos, as dificuldades às vezes são semelhantes, portanto, somos profissionais de saúde e trabalhamos, ponto. Eu acho que o trabalho pode ser tão exaustivo, não é? E trabalhar num sistema que não está organizado e que não te dá ferramentas para trabalhares de uma forma calma, ficas tão assoberbada que o que eu acho é que às vezes tu te esqueces, que tu não consegues recomendar boas coisas se tu estiveres completamente exausta, sobretudo a nível emocional. Para além de que tu precisas de tempo, que é uma coisa que eu acho que se esquece muito. Os profissionais de saúde precisam de tempo para se atualizar e Uhum, precisam de tempo para estudar. E a medicina de há 20 anos não é a medicina de agora, não é? E os medos que havia há 20 anos não são os medos de agora. Portanto, eu acho que há uma coisa muito básica para a qual todos devíamos olhar e, sobretudo, quem nos governa e quem organiza sistemas de saúde devia pensar. As doenças não estão a aparecer por obra e graça do Espírito Santo, não é? sim. Portanto, este tipo de medicina que nós achamos que fazemos muito bem é uma falácia. Nós não Uhum, estamos a fazer medicina bem. Nós estamos a tapar com pensos e a tapar buracos, a destapar outros. Nós temos velhinhos, não é? Cheios de comorbilidades, cheios de doenças, super polimedicados, não é? Porque a vida daquela pessoa não foi orientada uhum, e aquela pessoa foi criando inflamação em cima de inflamação, síndrome metabólica em cima de síndrome metabólica, e hoje chego aos 80 anos e nós estamos muito felizes porque a pessoa chegou aos 80 anos, mas tem diabetes, tem hipertensão, tem colesterol elevado, a saúde mental está um caco, não tem condicionamento físico, não se consegue mexer e, portanto, isto não é saúde, Andreia, isto é tratar doença. uhum, Nós estamos feitos para tratar doença e para tratar doença em barda. Nós somos ótimos a tratar pessoas com múltiplas doenças. sim. Mas a questão é que nenhum sistema de saúde aguenta a não prevenir, Uhum, entendes? E, portanto, nós devíamos pensar porque é que temos o USFs e centros de saúde a tratar hipertensões e diabetes, mas os acidentes vasculares cerebrais e os infartos não param de aumentar, sim, alguma coisa não estamos a fazer bem, certamente, não é? percebes? E, portanto, eu acho que o que é que nós, como profissional de saúde, podemos mudar? Pensar assim: olha, eu tenho que saber um bocadinho mais sobre outras coisas. E quando eu não conseguir ajudar o doente, eu tenho que lhe dizer: olha, procure ajuda neste campo, porque Uhum, se calhar é importante. Se calhar não anda bem da sua saúde digestiva, temos que fazer exames, temos que fazer endoscopias e colonoscopias, mas se calhar temos que pensar aqui em fazer exames num espectro mais alargado,
em perguntar ao doente como é que é o dia a dia dele alimentar, portanto, e às vezes não há tempo, e às vezes estamos assoberbados, mas eu acho que isto tem que ser uma coisa que vem de dentro e uma vontade que vem nossa de mudarmos a forma como fazemos medicina. E Uhum. isso mudou quando eu adoeci, porque eu estava a adoecer no meu trabalho, não é? Eu estava no meio do internato e a forma como eu trabalhava, o stress que eu tinha a trabalhar, o tipo de medicina que eu estava a praticar, não é? Estava-me a deixar exausta. E, portanto, o ter adoecido foi uma forma de eu também perceber, é este tipo de profissional que eu quero ser o resto da minha vida, é este tipo de medicina que eu quero fazer. E é verdade, o sistema obriga-me a que eu ainda faça este tipo de medicina muitas vezes, não é? Sim, mas Mas trouxe mais consciência. exatamente. Portanto, Sim. eu acho que a culpa não está nos meus colegas e na maioria de nós. A culpa está num sistema que nos formatou assim, não é? Mas nós temos que perceber e temos que ser críticos. Uhum. Nós não podemos aceitar que a medicina que nós praticamos é XPTO espetacular quando as doenças não param de aumentar. Portanto, alguma coisa não está bem, não Hum. é? E, portanto, este tipo de doença, de medicina centrada na doença, em tratar a doença, em polimedicar, é fixe, é verdade. E se calhar durante 40 anos foi muito porreira. Mas eu tenho quase a certeza absoluta que isto que eu vou dizer é verdade. Daqui a 10 anos esta medicina vai ser completamente obsoleta e insuficiente. E nós vamos estar a remar contra a maré e vamos ser engolidos pela quantidade de doentes que nos vão chegar, em que a medicina que nós estamos a fazer não resulta, porque nós não estamos a ensinar aquela pessoa a comer. Ninguém me ensinou a comer. Sim, Nós não estamos a ensinar aquela pessoa a fazer exercício físico. Olha, caminha. E a pessoa vai para casa e diz: caminho? O que é caminhar? Caminhar é sim, um verbo, Andreia, não é? sim, Olha, claro. tem que fazer umas caminhadas. Tipo, não é nada disso, não é? Tipo, agora, como é que eu sei o que é que tenho que dizer à pessoa para além de dizer tenho que caminhar? Tenho que me interessar, não é? E eu Uhum. acho que muita gente está desinteressada porque está em burnout, porque sempre fez medicina assim, não é? Pá, nós sabemos perfeitamente que o pós-cirúrgico é completamente negligenciado em Portugal. Ah, tens uma ferida, tens uma sutura, ah, tens repuxamento de faixas, paciência. A Sim. mim o que me interessou foi, percebes? Ou seja, pá, tem que haver aqui uma multidisciplinaridade, não é? E as pessoas Sim, perceberem. até porque são situações que depois condicionam a tua qualidade de vida, não só naquele momento, mas para o resto da tua vida, né? Tu ficares com repuxamento, da Sim, sutura de uma sim, cirurgia destas, vai sim, ter implicações a longo sim, prazo, não é? sim. E depois acho que há aqui outra coisa também importante de falar que dificulta um bocadinho isto. Tu tens muitas pessoas de medicina não convencional, não é? De medicina integrativa e funcional, muitas pessoas de nutrição que são autênticos charlatões, não é? E portanto, eu tenho muitos colegas, como eu, e bem, que têm um bocadinho de medo, às vezes, desta medicina fora da caixa. Porque, Uhum. infelizmente, nós não temos bons exemplos. E não há regulamentação, não é? Portanto, a medicina integrativa e funcional não é uma medicina que tem como objetivo alguém chegar à tua consulta e tu dizes assim: ah, não pode é fazer quimio, porque isso é que o vai matar. Isto não, Uhum. ok? Isto é uma pessoa que, pá, até pode ser meu colega, até pode ter tirado medicina, mas percebeu que tem ali um nicho de mercado em que pode ganhar o seu dinheiro e fazer a sua vida evoluir, mas não com conhecimento e não de uma forma séria, não é? Portanto, nós temos que olhar para a medicina integrativa e funcional como um complemento da medicina convencional, não é? Portanto, eu nunca na vida pensaria no tipo de tumor que eu tive e não fazia quimioterapia. Agora, se calhar era super importante eu ter tido alguém, não é, formado em medicina integrativa e funcional, como nós temos nos Estados Unidos e no Brasil, que me dissesse assim: tudo bem, Marta, vais fazer este tipo de tratamentos. Olha, durante a semana da quimio, tu não deves comer isto. E tu Sim, deves comer isto, claro. ok? Para te ajudar. Isto é como a medicina estética, sabes? Nós temos muitas pessoas com muito medo porque a medicina estética, infelizmente, é praticada por muitas pessoas que nem são médicas, não é? E que fazem da medicina estética um negócio feio, não é? Porque efetivamente desfiguram as pessoas. Portanto, a medicina estética não é isso. E, portanto,
O que eu gostava era ter cada vez mais colegas, e acho que cada vez mais há, a interessarem-se nestas áreas e a enaltecer estas áreas, Uhum. percebes? Porque isso é que falta também, porque osteopatia, por exemplo, a osteopatia, Andreia, não é nada do que se vê na maioria dos casos pelo país fora. A osteopatia não é estalar ossos, Claro, sim. percebes? Eu percebi o que era a osteopatia quando li alguns artigos e fui ter com uma osteopata que me ajudou imenso na minha cicatriz pós-cirurgia. Percebes? Eu Uhum. tinha uma cicatriz completamente retraída, que hoje está à superfície, está mais lisa, e eu saía daquelas consultas e dizia: Mas esta senhora não me estala ossos, não estou a perceber nada disto. E fui ler artigos. E, Uhum. portanto, o problema destas áreas não convencionais da medicina é que, infelizmente, foram abarcadas por um conjunto de pessoas que muitas vezes têm pouca ética, ok? E as pessoas ficaram com medo, sobretudo aquelas que são mais letradas, não é? E nós próprios ficámos com medo e acabámos por ter ideias pré-concebidas de, osteopatas, não. Tu tens muitos ortopedistas que não podem ouvir falar de osteopatas. E eu Uhum. percebo-os por um lado, não é? Porque houve um boom de osteopatia há uns anos que não era osteopatia, não é? Era fazer mal às pessoas. Portanto, eu acho que é um conjunto de coisas que falha. Mas isto para não deixar as pessoas desesperançosas que vão ouvir este podcast, isto pode começar em nós. Uhum. Opa, e às vezes faz muita diferença, porque nós achamos, epá, mas que diferença é que eu vou fazer no serviço de urgência básica em que eu trabalho? Podemos fazer muita, ok? Porque às vezes vão aparecer doentes com cancro. Uhum. E tu Sim, vais, e cada vez mais, não é? infelizmente. E tu vais poder encaminhar e vais poder dizer, olha, eu não sei ajudar completamente nesta parte, mas consigo orientá-lo e dar contactos para pedir ajuda. E as Uhum. pessoas vão querer, a maioria delas vão querer. Sim, sim. Oh, Marta, tocaste em pontos muito importantes e um deles é esse, é nós em qualquer lugar podemos fazer a diferença se mudarmos o nosso chip, porque muitas vezes achamos que só vamos fazer a diferença se estivermos a trabalhar em serviços de oncologia, onde todos os dias lidamos com este tipo de doentes, mas isso não é verdade e cada vez vai ser menos, porque infelizmente os números têm crescido e os doentes surgem no sistema em todas as portas de entrada. Olha, e transportando-te agora aqui um bocadinho para uma fase diferente, que é a fase da sobrevivência ou do pós-tratamento, a fase da sobrevivência pode ter um conceito mais alargado, mas falando na fase pós-tratamento, sentiste que te prepararam para aquilo que vinha a seguir? O cancro estava tratado, estás em remissão, mantens a tua medicação, que foi prescrita certamente e foi informado que terias que fazer durante X anos, mas foste preparado para o que vinha a seguir, porque aquilo que nos chega também muito, e das experiências, e eu pessoalmente também tendo vivido, isso é que a seguir há muita coisa que fica diferente no corpo, na cabeça, hum, e que nós temos que voltar para uma vida que é a mesma, a maior parte das pessoas, não é? Tem que voltar para o mesmo local de trabalho, com as mesmas exigências, tem as mesmas responsabilidades familiares e na vida em geral, mas é uma pessoa diferente. Sentiste que tiveste aqui Olha, André, alguma. eu senti uma coisa muito importante. Eu criei amigos do meu Uhum, corpo clínico, não é? Eu hoje olho para aquelas pessoas como amigos. Se eles me prepararam para o pós-cancro, acho que não. Eu acho que deixei de ser uma doente aguda e aquelas pessoas que estão assoberbadas de trabalho tinham outros dentes agudos. Mas houve frases que me ficaram na cabeça. Uma foi do meu cirurgião geral, que acabou por não ser ele a operar-me, mas que foi ele que me fez a primeira consulta e que na consulta em que ele me viu a primeira vez, ele conseguiu fazer uma coisa muito importante e que eu deixo aqui como conselho a todos os meus colegas e a todos os profissionais de saúde. Ele viu todos os exames que eu levei para colher a segunda opinião. Isto é a primeira coisa que eu gostava de dizer às pessoas. Como médica, eu acho que as pessoas devem colher uma segunda opinião, sempre. Ai, mas eu adorei o primeiro médico que me viu. Colham uma segunda opinião, sempre.
Eu sei que é um momento, pá, nós só queremos encontrar um sítio para poisar, sabes? Uhum. Eu queria um sítio onde poisar e dizer: "É aqui que eu vou ficar, por favor, tratem de mim". Mas eu acho que é importante nós percebermos uma coisa. Hoje em dia, sobretudo o cancro de mama, está muito estudado. E às vezes nós tratarmos-nos no primeiro médico porque achamos e sentimos empatia e achamos que está tudo certo, não é a melhor forma de tratamento. Porque há diferentes tipos de cirurgia, há diferentes tipos de abordagem cirúrgica. Portanto, o primeiro pensamento é: eu quero um cancro, eu quero tirar isto dentro de mim. Eu sei porque eu senti isso. Mas no pós-cancro, nós vamos nos arrepender se não fizermos, se calhar, a melhor cirurgia que havia para fazer. Entendes o que eu estou a dizer? Portanto, às vezes a pressa não nos pode levar a ser precipitados. Eu acho que uma segunda opinião, se a pessoa conseguir, claro, uma segunda opinião em tempo célere, deve colhê-la. A Uhum. segunda coisa que o meu cirurgião geral fez e que eu hoje faço com os doentes, às vezes eu estou a fazer urgência e penso assim: eu não estou a olhar para os doentes. Pá, eu não estou a olhar para os doentes, porque a sala de espera está cheia e tu entras naquele trabalho mecânico, percebes? Sim. E eu paro, respiro fundo e digo: não, eu tenho que olhar para a cara das pessoas, por amor de Deus. O meu cirurgião geral olhou para os meus exames todos, afastou a cadeira do computador, olhou para mim e disse assim: olá, Marta, já olhei para a sua cara e está super assustada. Vamos falar um bocadinho. E foi aqui que eu tive empatia com aquele homem, percebes? E ele não me Uhum. operou. Eu hoje vou visitá-lo, dizer-lhe olá. E nem foi ele que me operou, entendes? Portanto, eu acho que isto é essencial. E depois, a minha oncologista disse-me outra frase que eu não vou esquecer. Repense a forma como está a viver a sua vida. Eu, se calhar, não a consigo ajudar. Acho que deve fazer exercício físico. Eu sempre fiz muito exercício físico e ela disse-me: acho que deve continuar a fazer exercício físico. Acho que deve, aprofundar os seus conhecimentos em nutrição, se assim quiser. Mas repense a sua forma de vida, Marta. Isto é um momento de introspeção. E se isto tem que servir para alguma coisa, é para a Marta pensar o que é que está mal na sua vida que tem que mudar. Uhum. E o cirurgião geral, na última consulta que me viu, no IPO, disse-me uma coisa importante. Não se esqueça de viver os seus sonhos. E, portanto, há 3 coisas aqui que eu gostava de dizer. A primeira coisa é que eu acho que um diagnóstico de cancro, independentemente do estadio, deve servir em algum momento da nossa vida para nós pensarmos isto. Isto aconteceu, a culpa não foi minha, por algum motivo aconteceu, calhou-me a mim, e portanto, o que é que eu posso mudar na minha vida que eu não estava a gostar? Uhum. Ok? Pronto, isto é a primeira coisa. A segunda coisa é, o cancro tem que servir para eu me fortalecer a nível de conhecimento. O que é que eu não sei sobre estilo de vida e que é importante para o meu futuro e que eu preciso de saber? Pá, eu nunca fiz exercício. Epá, mas se calhar tenho que começar a fazer, não é? Uhum. Eu comia mal, se calhar sempre comi muitos doces, muitos processados. Se calhar isto é uma forma de eu repensar. Eu estou num trabalho que eu detesto, ou numa relação que não me está a fazer bem. Pá, se calhar eu tenho que repensar a minha vida, não é? Eu não sinto que me tenham sido dado ferramentas para o pós, não é? Ninguém me disse assim: olha, Marta, estar em menopausa vai ser isto. E tem Uhum. dias que é mau, não é? Tem dias que é mau, porque a menopausa interfere na tua parte emocional, na tua parte de qualidade física de vida, não é? Se eu não fizer exercício físico, vou ter dores articulares, portanto, interfere na esfera sexual, que é uma coisa super importante aos 31 anos, não é? Tu Uhum. vais ficar obrigatoriamente como uma pessoa que está em menopausa, não é? Tu vais precisar que alguém te aconselhe e que te diga assim: a sua relação sexual não vai ser como quando não estava em menopausa. Vai precisar deste tipo de ajuda e deste tipo de ajuda e deste tipo de ajuda, não é? Eu não sinto, eu acho que os profissionais que se cruzaram no meu caminho, porque eu tive sorte, isto também é uma questão de sorte, é triste dizer isto, mas é verdade, me orientaram para eu ir procurar ajuda, entendes?
E me Uhum. orientaram no sentido de me dizer: não pense que agora está tratada e que volta tudo ao normal e que não. E portanto eu fui procurar. A EIM ajudou-me muito. Sabes que eu estava no processo oncológico quando saiu o primeiro curso de estilo de vida para profissionais de saúde. E aquilo foi um bocadinho ver uma boia no meio do mar. Eu pensei, que coisa super interessante, né? E eu consegui, através de algumas aulas, perceber que tinha que me munir de ferramentas para mudar a minha vida. E portanto eu acho que o que eu queria deixar aqui é: nós vamos ser tratados em serviços públicos ou privados, não interessa, que não nos vão dar as ferramentas todas. Não por 100% de culpa dos meus colegas médicos ou por 100% de culpa do sistema, porque infelizmente a vida não é compatível com isso. Não há mundos ideais e nós não conseguíamos que a 100% nos dessem as ferramentas para o pós-cancro. O que eu acho e que eu senti é que eu deixei de ser uma doente aguda e fui largada ao mundo. Pronto, agora Sim. vai viver, não é? E nós saímos dali com tanta dúvida e com tanto medo que precisamos procurar ajuda. E, portanto, procurem. Procurem um psicólogo com quem falar. Procurem um psiquiatra se não estiverem a dormir ou se não estiverem bem e se acharem que estão deprimidos. Procurem um nutricionista. Leiam insights fidedignos. Procurem a game, ok? Mas procurem e mudem de vida, porque eu hoje penso assim: eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse tido um cancro. Uhum. Eu não estaria numa relação com a pessoa que estou hoje se não tivesse tido um cancro. Eu não conheceria as pessoas que hoje conheço. Eu não trabalharia no sítio e no serviço que trabalho hoje. Eu não faria medicina estética, ok? Portanto, eu sou uma pessoa completamente diferente, com uma relação diferente, com uma relação com a minha família diferente, com um local de trabalho diferente. Eu provavelmente trabalharia no público hoje se eu não tivesse tido um cancro. E isso não era necessariamente mau, ok? Mas ia-me adoecer a nível mental. E eu não estava a perceber isso antes de ter o cancro, ok? Portanto, eu acho que as ferramentas não me foram dadas, mas foram dadas pequenas ideias e pequenas forças que eu pude aproveitar para depois Uhum. acolher ao sítio certo, ok? Sim. Portanto, Foram nessa, abrindo um caminho. nessa parte acho que não foi totalmente mal, acho que me foi dada alguma esperança. Marta, disseste uma coisa muito importante, que é a tua vida agora é completamente diferente daquela que tu tinhas antes e não é pior. Pronto, que essa eu acho que é uma mensagem importante a passarmos, porque quem está na fase de tratamento ou naquela fase imediatamente a seguir, em que se sentem completamente perdidos e o que é que vem a seguir e quererem mudar e não saberem por onde começar, se conseguirmos ir juntando estas peças todas, não é, de percebermos que temos que cuidar de nós primeiro, para depois também reconstruirmos, nós podemos ter uma vida igualmente boa ou até melhor que aquela que tínhamos, antes do cancro. E acho que isso é uma mensagem muito importante a passar. Aquilo que tu fizeste, que é o que muitas pessoas fazem, muitas vezes também com ajuda, recorrendo à ajuda profissional, é quase como ressignificar, a doença, né, e dar aqui um sentido a uma coisa que não foi nada boa. Sim, sim, sabes que hum, eu tenho uma amiga que me diz muitas vezes: nada acontece por acaso. Eu não sou uma pessoa assim tão crente, não é? Uhum, Pronto, eu acho que as coisas às vezes acontecem por acontecer, não é? Pronto. Mas efetivamente, eu acho que nós só temos uma vida, não é? E nós temos que pensar que hum, o cancro tem que ser uma fase, não é? uhum, O cancro não pode ser aquilo que nos define, não é? Hum, e portanto, eu lembro-me de ter tido o diagnóstico e estar preocupada porque o cabelo me ia cair. E automaticamente pensar isto: fogo, és mesmo fútil. Tens um cancro e agora estás aqui preocupada porque o teu cabelo vai cair. Eu lembro-me de me dizerem assim: olha, agora durante 5 anos vais ter menopausa induzida. E eu pensar: mas tipo, a minha pele vai mudar imenso. Tipo, eu vou ter alguma secura vaginal. Tipo, isto vai mudar tudo, não é?
e automaticamente pensar assim, que fútil, tu tiveste um cancro e curaste. Hum. E agora estás aqui a pensar, coitadinha de mim, porque vou ficar em menopausa. Portanto, também há uma coisa muito importante. Deem-se liberdade de sentir aquilo que precisam de sentir. Eu hoje faço medicina estética de uma forma. Eu aprendi a fazer medicina estética com a Áurea, que é uma pessoa que dá aulas na EAME, é um oncologista, é a Áurea Lima, a doutora Áurea Lima, e aprendi a fazer medicina estética bem. Não é? Pronto, há quem faça medicina estética mal, isto é como em tudo no mundo, não é? Mas eu tirei a pós-graduação de medicina estética porque a imagem me impactou muito, Andreia. Eu Sim. era uma miúda altamente preocupada com o meu cabelo. Eu tinha no meu cabelo, pá, o meu cabelo era uma coisa, estás a perceber? Eu tratava do meu cabelo. E quando me perguntam o que é que te custou mais na quimio, às vezes o primeiro pensamento que me vem à cabeça é ter ficado careca. E isso não Sim. tem mal nenhum, percebes? Porque o que eu senti dos primeiros profissionais com quem eu lidei é que tudo era uma futilidade para além do cancro. E não é. Não é uma futilidade sentirmos mal, porque a nossa imagem e o nosso físico vai mudar. E está tudo bem nisso. Não é uma futilidade eu ter um cancro e pensar assim, mas eu não tenho filhos, eu tenho um cancro agora, mas porquê é que o cancro me aconteceu a mim e não a uma pessoa de 60 anos? Não é? E de Claro. repente eu penso, fogo, Marta, tipo, as pessoas de 60 anos têm, não é? Têm o mesmo direito de não ter um cancro e não é por estarem numa fase diferente de vida, mas tudo é legítimo, portanto, não se autoculpabilizem, não é? Por pensar que estão preocupados. Não, é importante. Ficar careca é horrível. Tem um impacto enorme em nós. Eh, Perder as unhas é horrível. Uma pessoa que gostava de pintar as unhas ou que gostava de lavar as unhas é horrível. Ficar 10 quilos mais gorda porque estou cheia de líquido é horrível. Ter o casamento das melhores amigas e dizer, mas eu estou careca. Tipo, como é que eu vou? Tipo, ficar sem sobrancelhas, sem pestanas. Isso faz parte e é muito importante. Porque nós somos uma pessoa. Eu sou um ser humano e, portanto, eu não sou um ser humano completamente acéfalo e que só estou preocupada em sobreviver e que ando na selva. Não. Eu tenho consciência, eu tenho uma vida, eu tenho uma imagem, não é? Os doentes entram na minha consulta e portanto, isto tudo é importante. Claro que sobreviver e estar aqui viva, claro, André, eu prefiro isto do que ter tido um diagnóstico multimetastizado e ter morrido disto. Mas há muitas formas de morrer. Nós temos mulheres que são submetidas a uma mastectomia e emocionalmente elas morreram. Elas não Sim. conseguem ter uma vida de relação, elas não Uhum. conseguem olhar só ao espelho e, portanto, é assim, sair da caixa e pensar que o cancro não é uma massa de células malignas que eu tenho que tirar. E que a pessoa vai viver, é pá, porreiro. É pá, tá, vai viver sem uma perna, mas ela está cá. Mas para aquela pessoa não ter uma perna, por exemplo, pode ser a morte. Claro. Portanto, há muitas outras coisas que têm que ser trabalhadas, não é? E que, portanto, olha, eu acho que uma coisa que eu hoje teria dito a mim, eh, diz uma coisa que gostavas de ter dito à Marta que teve cancro antes de saberes que tinhas cancro. Permite-te sentir. E não aches que nada é estúpido, ou supérfluo, ou fútil. Não, tu tens o direito de não querer ficar careca. Tu tens o direito de estar mais preocupada com o facto de não teres filhos do que com o facto de agora teres um cancro. A primeira coisa, e durante as primeiras semanas eu só pensava, mas pá, isto não faz sentido, então, mas era uma grande confusão. Então, mas eu agora não tenho. Permite-te procurar. Muitas pessoas dizem assim, ah, agora já não vais ter filhos, não é? E eu, não sei porquê. Ah, tiveste um cancro. E eu, sim, mas tive, está no passado, Sim. não é? Não é? Sim. E hoje sabemos que Há estão. muitos recursos que podem Sim, e as pessoas. procurarmos alternativa para estas coisas que nos vão surgindo e estas inquietações, procurar ajuda no momento certo E eu ajuda. acho, eu acho Não. que é sobretudo, sabes? Eu tive ali um período que eu senti que a minha vida tinha acabado. Epá, a minha vida acabou, tipo, isto agora nunca mais vai ser a mesma coisa. Pá,
eu hoje penso assim, eu reinventei-me, não é? Eu tenho Hum, saudades da parte do meu corpo que o cirurgião tirou, não é? Mas eu aprendi a amar aquilo que cá está diferente. Portanto, epá, a vida não acaba. Nós podemos nos reinventar e uhum, podemos arranjar forças para sair desse pensamento de a minha vida acabou. E uhum. depois até vamos ver que algumas coisas até melhoraram, e que somos pessoas melhores em alguns aspectos. Portanto, eu acho, eu acho que é ter esperança e não perder aquele foco de todas as minhas preocupações são legítimas, eu vou procurar ajuda nas diferentes áreas porque quero ter um tratamento holístico e uma abordagem holística. Sim. Olha, Marta, fizemos aqui uma grande viagem, mas Verdade, já queria, passou uma hora, eu falo muito, desculpem. quase, quase, queria-te, depois disto tudo que nós estivemos aqui a falar, para ti, o que é saúde? Olha, para mim a saúde, é uma coisa um bocadinho complexa. Eu acho que para mim saúde é eu sentir-me bem no meu corpo, gostar do que vejo ao espelho, acabar o meu dia tranquila e fazer escolhas de vida que me orgulhem. Uhum, E portanto, numa frase é isto: é eu gostar de ser a Marta, gostar daquilo que eu vejo ao espelho e autopromover o meu amor próprio e ter um estilo de vida que no fim do dia eu me deite na cama e diga: bolas, estou a fazer mesmo por ter uma vida espetacular. uhum, E hoje consegui fazer a diferença na minha vida porque me alimentei como eu acho que é saudável, porque consegui fazer exercício físico, porque tive relações positivas, porque fui para um trabalho que eu gosto. Quantas e quantas pessoas, Andreia, se levantam de manhã e vão para um trabalho em que estão assoberbadas, em burnout. E, portanto, para mim, saúde é isto tudo. Portanto, é estares bem na tua pele, é gostares daquilo que vês ao espelho, é sentir-te feliz com as escolhas de vida que estás a fazer, uhum. e estás com a tua mente tranquila. Portanto, se a mensagem que eu quero deixar é: para mim não há saúde sem autoestima, sem gostarmos de estar na nossa pele e sem uma mente tranquila. Acho que isso Uhum. é super importante. Olha, e agora umas perguntinhas de resposta rápida. Rápido, ok. Sim. Um livro que tu recomendasses, que achas que toda a gente tem que ler? Olha, eu acho que ele se chama Dentro da Loja Mágica. A Loja Deixa-me Mágica. ver. Acho É que se chama isso. mesmo A Loja A Loja Mágica. Mágica não é dentro, pois não? É. Deixa-me pesquisar, desculpem, mas é A Loja Mágica. Eu li este. É. Não, é Dentro da Loja Mágica. É mesmo, Dentro da Loja Mágica. Este livro, para mim foi muito importante, porque fala um bocadinho sobre meditação e sobre como a nossa vida pode mudar, meditando. E, portanto, é um livro que eu aconselho muito. Um hábito diário que tu já não abdicas? Meditar. Uhum. Já não abdico de meditar. Mesmo quando eu estou a meditar e não estou lá. Às Uhum. vezes estou a meditar e não estou a meditar, mas Sim. tenho que ter o hábito de meditar. E o que é um estilo de vida saudável para ti? Olha, esta se calhar é a pergunta mais difícil que me estás a fazer. Eh, eu acho que um estilo de vida saudável é eu, todos os dias, tentar, levar-me um bocadinho mais além Uhum, e fazer melhor. E um estilo de vida saudável, para mim, é tranquilidade, uma alimentação saudável e, poder correr ou poder fazer algum tipo de exercício durante o dia. uhum. Eu acho que não há estilo de vida sem estes 3 pilares. Acho que é isso. Marta, olha, Obrigada, Andreia. da nossa conversa, Também agradeço eu. a tua generosidade por tudo aquilo que partilhaste, porque mais do que como profissional de saúde foi como pessoa, como Marta, e partilhares a tua experiência, que tenho a certeza que muitas pessoas se vão
identificar e trazer serenidade também a muitas que estejam a passar por essas fases. Por isso, só tenho que te agradecer. Obrigada, está bem? Quero só deixar um agradecimento muito grande às pessoas que estão por trás da AIM, está bem? Acho que é um projeto. Olha, não consigo descrever melhor, acho que é um projeto muito bonito. Sobretudo porque eu sei que há pessoas por trás disto que não passaram por isto. Uhum. E, portanto, deixando aqui também uma última frase importante que é só quem passa é que sabe. Portanto, às vezes nós estamos a ouvir, a darem-nos muitos conselhos, mas quem está lá dentro é que sabe. É preciso passar por isto. E, portanto, obrigada pelo projeto bonito que se formou, que eu convido toda a gente a ir ao vosso site e a conhecer, porque acho que efetivamente se ajudam cada vez mais pessoas a cada ano que passa. Sobretudo às pessoas e às mentoras que estão por trás disto, que nunca passaram por uma doença, mas que efetivamente sentiram necessidade no nosso país de criar uma coisa mais abrangente e de cuidados mais abrangentes. E obrigada pelo convite e pela conversa. Gostei muito. Obrigada, Marta, em nome de toda a equipa, Obrigada. também pelas tuas palavras. Nós continuamos para a semana com mais um episódio, que certamente vai ser também uma conversa inspiradora. Até breve.